Hora do Enem no ar para mais um papo sobre matemática. Será que ela também pode ter uma função social? A gente conversa sobre isso com um dos designers responsáveis pelo projeto O Nono, que quer ajudar a integrar refugiados à nossa sociedade. A iniciativa ganhou até um hackathon promovido pela ONU. Gustavo Junqueira, no terceiro bloco, porque antes eu convido a professora Sani Gutenberg para aquele papo esperto sobre o Enem. Seja bem-vinda, professora. Beleza. Seja bem-vinda. Tudo bem, Lange? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Show de bola. Professora, estatística sempre está aparecendo no Enem. Por quê? Pois é, né? Sabe que o Enem ele está totalmente voltado para o cotidiano. As questões do Enem estão voltadas para o dia a dia. Então, as aplicações, gráficos, tabelas estão diariamente na nossa vida. Então, é fato que as questões de estatísticas estarão envolvidas aí nesse cotidiano e também no nosso Enem. E quais são os principais tópicos desse conteúdo, professor? Podemos abordar dois tópicos, né? As medidas de tendência central, como também as medidas de dispersão. Das de tendência central, nós temos a média, moda, mediana. Média, moda e mediana. Qual a diferença entre elas? Olha, moleza. A média, todo aluno quer saber para passar de ano, certo? Então, vamos lá. A média você vai somar a quantidade que você tem nos elementos, né? Soma todos os elementos e vai dividir por esta quantidade, tá? Essa é a média aritmética. Também temos a média harmônica, que é pouquíssimo usada. Também temos a média ponderada, tá? A ponderada é mais ou menos assim. Nós temos um valor e o seu peso. Vamos multiplicar, né, todos esses itens, cada item respectivamente, valor e peso, valor e peso. Vamos ter todos os pesos. Esses pesos nós somaremos e também dividiremos novamente pela quantidade dos pesos, que bem dizer, voltaríamos para a média. E também temos a moda. Moda já é aquilo, né? Nós estamos no black, não estamos? Exatamente. Isso é moda, né, moda? Então, se repetiu, é moda. Repetiu 2 vezes, seria bimodal. 3 vezes, trimodal. Então, temos aí a moda. A mediana, muito mais fácil, né? Quase não tem conta. Às vezes sim, às vezes não. Se eu tenho 5 elementos, a mediana vai ser justamente o elemento do meio. Se são 3 elementos, que são os ímpares, né? Como quando eu falo de mediana de elementos ímpares, nós temos sempre o elemento do meio. Agora, e quando é par? Quando é par, eu pego os 2 do meio. Se fosse 4, eu pegaria os 2 do meio, somaria e faria novamente a média. Lembrar de colocar os termos em sequência, né, professor? Não, isso é fato. Fundamental é colocar na mediana tudo em ordem crescente. Esses são conteúdos básicos de matemática, mas eles podem ser aplicados em questões mais complicadas, né, professora? Pois é, né? A matemática, ela está permeando todas as coisas. A criança brinca com 2 maçãs, 3 maçãs e faz as continhas. Isso é normal. Mas a parte mais complexa é quando a gente cai nas medidas de dispersão. Aí é que complica um pouquinho mais. Isso tudo aparece só na graduação ou a gente usa isso no dia a dia? Não, usamos no dia a dia, né? Em especial, assim, se eu fosse agora dando aula, o 9º ano já começa a ter uma visão um pouco mais acentuada, tá ok? Depois, lá no ensino médio, e a galerinha do 3º ano, né? A gente vai focar um pouco mais aí nessa matéria. Agora, estatística também envolve muitos gráficos e tabelas, né? Sim, e é necessário até para a leitura de um enunciado no Enem. O exemplo, ora, se o aluno tem a noção e a prática de ler tabelas e gráficos, ele já está com meio caminho andado. Muitas questões no Enem não precisam, muitas vezes, nem de resolução, somente da boa leitura de uma tabela. Bom, como a gente sabe, na matemática o pulo do gato é treinar. Então bora ver como tudo isso se aplica na questão? Vamos? Segura aí, que é no próximo bloco. Até já! Hora do Enem de volta falando de matemática. E quem ajuda a gente é a professora Sani Gutenberg. No último bloco, a gente fez aquela revisão de estatística. Falou de média aritmética, moda, mediana. Vamos ver uma questão que envolve um desses conteúdos? Bora. Roda aí. Olá, pessoal da Hora do Enem. Todo mundo bem? Mais uma vez, professor Sandro Davidson com vocês. A gente vai fazer mais um problema do Enem do ano passado. Vem comigo, dá uma olhada aí no problema. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Então, a gente tem cada mês e a quantidade de vacinas aplicadas nesses períodos. No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas
no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês é igual a quanto? Gente, olha para cá. Esse problema basicamente vai envolver o conceito de média de determinados valores. Lembra sempre que média, quando o Enem fala de média, ele está falando de média aritmética, que é a soma das quantidades dividida pela quantidade de valores que eu estou olhando. Beleza? Então, aplicando esse conceito de média, a gente consegue resolver o problema. Olha a solução. Bom, eu tenho que, nesses 5 primeiros meses, as quantidades são exatamente essas: 21, 22, 25, 31 e 21. Se a gente somar todos esses valores, olha, 5 mais 5, 10, vai 1, 3, 5, 7, 10, 120 vacinas foram aplicadas nesse período de 5 meses. Beleza? O problema afirma lá no enunciado que no início do primeiro mês o posto tinha 228 vacinas. Então isso quer dizer que de um total de 228, a gente gastou 120 vacinas. Beleza? Então, o que foi gasto nesse problema foi um total de 120 vacinas. Isso quer dizer que o que sobra de vacinas nesse posto médico é um total de 108 vacinas. Beleza? Só que o que o problema afirma? A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Então, o que a gente tem que fazer aqui, na verdade, é calcular a média mensal. Olha, a média mensal é o seguinte: a média mensal em cada mês aplicado, a gente vai fazer a média. Portanto, 120 sobre 5 é a média. 120 dividido por 5 é igual a 24. Beleza? Portanto, ele quer que nesse posto a gente tenha 12 vezes a quantidade média. 12 vezes 24. Portanto, 12 vezes 24, isso é igual a 288. Só que repara que nesse posto médico, a gente já tinha 108 vacinas. Para completar as 288 vacinas, a gente precisa de 288 menos 108. Isso dá um total de 180 vacinas. Portanto, gabarito letra B. Tá certo, gente? Beleza? Então, o conceito de média aplicado nesse problema, junto com um probleminha básico de aritmética para a gente resolver a solução e marcar a resposta certa. Beleza? Grande abraço, galera. Valeu! Boa, professor Sandro. Obrigado. A letra L, 288, aquilo é uma pegadinha. Ah, certamente, né? O aluno tem que ter muita atenção na hora de fazer. As questões, são muitas, são 90 questões. O aluno precisa de foco. Uma dica que eu daria é que ele precisa sublinhar onde ele quer chegar. O que ele precisa fazer. Porque ali ele ia parar no 288 e não ia adiante. O próximo passo seria decisivo para ele achar a resposta. E tinha alguma outra forma de resolver essa questão, professor? Acredito que o professor Sandro foi muito bem colocado, ele explicou muito bem, e o caminho era aquele mesmo, né? Fazer a média lá que foi pedida, ali também dar algumas dicas no próprio enunciado que o aluno precisava abordar e coletar para poder resolver a questão, e depois atenção e muita frieza. E como esse assunto costuma aparecer no Enem? Olha, tem uma questãozinha, se eu me lembro bem, que é a questão 140, aborda que o prefeito de uma cidade, ele notou o surto, né, de dengue no local. Então, a cidade foi dividida em 8 regiões, cada região com os seus surtos que apareceram, tá? Ali ele fala o seguinte, que para contratar agentes de saúde, ele precisava da média. Então, é necessário fazer a média naquela questão e mais. Fala o seguinte, se aquela cidade tivesse um surto maior que o da média, ele teria que enviar 10 agentes, contratar 10 pessoas. Se fosse menor ou igual, teria que contratar 7. Então, o aluno precisava, nesta questão, entender um pouquinho só de média. Deveria somar
todos os casos possíveis de surto, né? Dividir para encontrar a média. Depois, ora, se subiu, se passou da média, ele deveria juntar os 10 contratados, né, para o serviço, ou então 7. Muito fácil de resolver. Show de bola. Média aritmética costuma vir acompanhada de moda e mediana? Ora, a mediana, ela pode vir com média, correto? Porque se eu tenho 4 elementos, eu preciso tirar a média desses 2 do meio. Olha aí, então tá tudo conversando, né? É isso aí. Análise de gráficos é muito importante, como você já falou. E se na hora da prova eu quiser pegar e fazer um gráfico, isso vai me ajudar a resolver a questão? Ora, geralmente no Enem já tem sempre macetoso ali um gráfico, uma tabela já está pronta. E hora que, já que nós entendemos que o prazo, o tempo para fazer a questão é muito curto, varia entre 3 e 4 minutos e meio para cada questão, ora, se desenhar talvez demore um pouco mais, né? Então a visão rápida do que já está exposto, creio que seria o mais ideal. Recapitulando então, qual o conteúdo da questão? Ora, o nosso assunto aqui foi estatística, né? Mas as questões que a gente abordou, que o Sandro abordou e que eu também agora abordei, seria a média aritmética. Reforçando, professora, quando a gente aprende? Ora, 9º ano é fato, a gente já começa a ter um vislumbre, mas do 3º ano do ensino médio será crucial. E se eu quiser aprender mais, qual é o conselho? Estudar, se dedicar. A matemática é prática. É necessário que o aluno tire tempo para estudar e refazer exercícios. Não conseguiu? Faça de novo. Busque outros meios também, os colegas, o professor, e certamente a nota será 10. E para a galera que quer ficar acima da média? Ah, vai ter que dar maçã para a professora, entendeu? Vai ter que deixar um biscoitinho na mesa e estudar muito. Professora Sani, muito obrigado mesmo pela sua presença, viu? Volte mais vezes. Pode chamar. Anotou, né, produção? Pode chamar. E daqui a pouco um papo sobre tecnologia e transformação social com o designer Gustavo Junqueira, do Nono. É já já, não sai daí. Hora do Enem de volta! E agora a gente conversa com um designer que entende bem a importância de construir um mundo melhor. Ele faz parte da equipe que desenvolveu o Nono, uma organização que quer ajudar a reintegrar refugiados estrangeiros ao mercado de trabalho. Gustavo Junqueira, seja bem-vindo. E aí, meu irmão? E aí, como é que você beleza? tá? Seja bem-vindo. Obrigado. E aí, conta pra gente, o que é o Nono? Bom, o Nono foi um projeto que a gente desenvolveu pensando numa forma de reintegrar à sociedade pessoas em situação de vulnerabilidade. É claro que, assim, um primeiro momento a gente imaginou exatamente que esse problema dos refugiados, que é uma coisa que está crescendo muito, seria um bom ponto de partida, mas que no futuro a gente não precisaria ficar só com a questão dos refugiados, né? Qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. Mas de onde que surgiu essa ideia? Olha, a ideia ela surgiu junto com a equipe que formou, né, dentro do Hackathon da ONU, que foi a gente se conheceu e a gente foi lá com várias ideias, a gente viu que as ideias que a gente já estava não eram viáveis, né, e a gente construiu uma ideia toda junta, todo aquele grupo que estava ali presente. Pois é, e como que foi a participação do projeto no Hackathon? Foi legal, assim, a Jardim Digital, que é a minha empresa, foi chamada e a gente foi lá, montou uma equipe e chegou lá e construiu essa ideia, né, coletivamente, colaborativamente. Foi bem interessante, foi 2 dias de trabalho focado, a gente fez pesquisa, falou com refugiados, pessoas que entendiam, que já tinham trabalhado com o problema dos refugiados e desenvolveu essa ideia especificamente ali dentro do Hackathon. E em que lugar o projeto ficou? Ficou em primeiro lugar. Ah, moleque, caraca, e aí, como é que foi? Primeiro lugar? Pois é, o Hackathon da ONU, eram 4 equipes que estavam fazendo projetos para a ODS de desigualdade social e a gente depois, quem ganhasse aqui, ia competir com um projeto que ganhava em Londres. Só que aí depois, quem ganhasse desses 2 projetos iria apresentar em Nova York. Acabou que eles escolheram o projeto de Londres, então a gente também não foi para Nova York apresentar o projeto. A gente estava num ponto que precisava de algum financiamento para dar continuidade. Como a gente não teve isso, o projeto está engavetado. Estamos procurando exatamente parceiros, financiadores, para poder fazer o projeto ir para frente.
Mas como é que foi para criar o projeto? Vocês tiveram que pesquisar muito sobre a crise dos refugiados? Como é que foi? Sim, a gente pesquisou um pouco, mas principalmente que a forma que a gente trabalha, né, é trabalhar em rede. Então você não precisa saber de tudo, você precisa alguém que saiba dentro da sua equipe. Então lá mesmo a gente conseguiu o contato de uma pessoa que já tinha trabalhado bastante tempo com os refugiados, tinha essa experiência, pois ele veio do Congo. Então a gente exatamente chamou ele para a equipe e por telefone a gente fez todas as perguntas necessárias e ele juntou junto do nono. E como é que foi unir esses conhecimentos humanos com os aspectos tecnológicos do projeto? A gente na Jardim Digital já faz bem isso, né? A gente trabalha exatamente com o desenvolvimento de tecnologias e startups, novos modelos de negócios. Então pensando sempre em soluções, como que a tecnologia pode solucionar problemas reais. E às vezes não é só a tecnologia digital, pode ser vários tipos de tecnologia, né? Um jogo é uma tecnologia. E qual é a formação dos outros membros da equipe? Olha, a equipe é formada em designer, programador, pessoal de comunicação digital, tinha uma pessoa exatamente que fazia esse trabalho de headhunting para empresas, né, que tem a ver também com o que a ONONO se propõe a fazer, que é exatamente construir uma rede social que possa conectar essas pessoas, os refugiados, pessoas em vulnerabilidade, que essas pessoas possam se ajudar, mas ao mesmo tempo a gente vai criando um mapeamento e vai podendo ir junto às empresas e conseguir profissionais do perfil que essas empresas estão procurando, né? E aí inserindo essas pessoas no mercado de trabalho. Então tinha uma pessoa dessa área também, tinha gente de administração e tinha uma pessoa que já tinha trabalhado bastante tempo com refugiados, né? Show de bola. E vem cá, e para quem se interessou e quer ajudar, apoiar, colaborar, participar desse projeto, como é que faz? Então, pode entrar em contato com a Jardim Digital, que tem Facebook, página no Facebook, Jardim Digital, site jardimdigital.com.br ou o e-mail contato@jardim.in. E aí manda uma mensagem, marca uma conversa e a gente pode pensar como que você pode ajudar. Pelo que eu entendi, quem trabalha com tecnologia pode atuar na área social, é isso? Pode não, deve, porque a gente vai vendo cada vez mais que a tecnologia pode ser uma ferramenta usada para resolver problemas sociais. E eu acho também incentiva que as pessoas assumam a responsabilidade pelo que está acontecendo na sociedade, em vez de ficar esperando que alguém resolva os problemas, né? Agir como cidadão, né? Exatamente. E tem mais algum projeto que você pode contar pra gente? Olha, tem alguns projetos, a gente está trabalhando com o pessoal do Compras do Bem, que é uma empresa bem legal, que eles fazem um marketplace para serviços e produtos que tem uma consciência ambiental ou consciência social, né? Então eles estão fazendo esse mapeamento e estão criando exatamente esse marketplace para serviços e produtos sociais. Então a área também dialoga com ciências da natureza? Sim, sem dúvida sempre. Eu acho que ambiente, sociedade, social, tudo isso é importante hoje em dia, né? Se a gente não tomar essa responsabilidade, começar a criar uma consciência e criar soluções para os problemas que a gente está tendo, vai ficar mal para todo mundo, né? E qual a sugestão para quem se interessou pelo papo e quer saber mais? Então, hoje em dia, essa área de empreendedorismo social está crescendo muito. Então, muitos eventos estão acontecendo sobre empreendedorismo social, como você criar empresas e projetos que vão solucionar algum problema social, né, ou facilitar. Então, fica atento nessa área de empreendedorismo social. E se você já conhece alguma área que você quer atacar, que você quer chegar, tem muitas ONGs, muitas instituições que já trabalham naquela área que com certeza vão conseguir te dar mais uma assessoria. E quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? É isso, jardimdigital.com.br ou Jardim Digital, página no Facebook. Pode entrar em contato. Show de bola. Gustavo, muito obrigado Lander, pela sua presença e parabéns pelos projetos. Obrigado, hein? Valeu mesmo, viu? Obrigadão. Tamo junto, cara. Tá vendo? A tecnologia pode mudar o mundo. Quer fazer parte dessa mudança? Então bora de Enem! Se liga lá no nosso site, horadoenem.mec.gov.br e até a próxima!